A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Tenho certeza que Deus tem algo a falar conosco. Sua palavra não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Quer dizer que Deus vai ministrar ao seu coração. Tem uma palavra de Deus hoje para encher você de fé, de vida, de alegria e de descanso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco por meio da palavra dele. Amém? Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor. Na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos discernimento espiritual. Abre os nossos olhos hoje para que vejamos o Senhor e sejamos transformados pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra que nos transforma, que nos purifica. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar a respeito de trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores. O reino de Deus precisa de pessoas que decidiram se entregar em prol do reino de Deus. É muito importante que você saiba que Deus espera que homens e mulheres se levantem para o cumprimento do propósito. Foi Deus que estabeleceu assim. Claro que Deus podia fazer a obra por si só, mas ele resolveu fazer através dos seus cooperadores. A Bíblia diz, nós somos cooperadores do Senhor, não é? E nós estamos cooperando na edificação do reino de Deus. E claro, é um privilégio poder ser participante disso. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas e como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então veja, o ensino de Jesus ele consistia basicamente em o ensino, a pregação do reino de Deus e curas e libertações. É isso que nós vemos nos evangelhos. Essa era a missão. Em todo tempo Jesus estava ensinando. Em todo tempo Jesus estava pregando. Em todo tempo Jesus estava curando. Em todo tempo Jesus estava libertando. Esse era o ministério. E então andando por essas cidades ele percebeu que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas que estavam aflitas, ovelhas que estavam cansadas, estavam exaustas. Então veja, Jesus encontrou ali pessoas que precisavam. Mas ele também percebeu que havia falta. E havia falta de trabalhadores. Então veja, nesse mundo em que nós vivemos, tem tantas pessoas aflitas. Tantas pessoas que precisam ter uma experiência com o Senhor. Tantas pessoas que precisam ter uma experiência com a graça de Deus, com o Deus que traz descanso. E hoje mesmo ainda vou falar desse Deus que nos traz descanso. Precisamos de homens e mulheres que entenderam o propósito de vida. Para que nós existimos. O propósito pela qual nós continuamos nessa terra. Porque se o alvo de Deus fosse apenas nos salvar, o dia que nós fomos salvos, então nós já deveríamos ter partido. Por que nós permanecemos aqui nessa terra? Porque Deus de fato quer nos usar. Deus quer fazer com que nós venhamos a alcançar o propósito de Deus, que é nos usar para a glória dele, para o louvor da glória dele. Então eu e você, nós somos chamados para um propósito. Nós temos a missão de sermos como esses pastores. O pastor alimenta, ele traz uma palavra. O pastor é aquele que cuida. Então, quando eu digo isso, ser pastor, não estou falando de um título, eu estou falando de um coração, de uma missão, de um desejo de abençoar o próximo, de servir ao próximo, de estender as mãos para o próximo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa vida. E aí Jesus disse, olha, vendo a situação, ele falou, olha, a seara está pronta para ser colhida. Mas nos falta trabalhadores. Então tem muitas pessoas que estão exaustas e aflitas. Mas está faltando quem possa cuidar delas.
quem possa levar a mensagem até elas. E aí, interessante que Jesus fala, ore por uma colheita. Não falou para orar por uma colheita. Falou para orar por trabalhadores. Então o que nós precisamos mesmo é de trabalhadores. Precisamos de trabalhadores. Precisamos de trabalhadores. Estamos nos últimos dias e nós precisamos de trabalhadores. Precisamos de gente que entendeu o quanto foi amado, o quanto foi perdoado e quer levar agora esse amor a outros. Quer levar essa mensagem a outros. Quer levar Cristo a outros. Então agora essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito de vida. Essa é a nossa existência. Vivemos agora para um propósito de Deus. Então nós precisamos orar. Você que já teve revelação de que você foi chamado para essa seara, agora você precisa também orar para que Deus mande outros trabalhadores. Para que Deus mande trabalhadores. Nós devemos rogar, nós devemos pedir para que Deus mande trabalhadores. Que Deus possa mandar muitos trabalhadores para a sua célula, para a sua igreja, para o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Que haja muitos trabalhadores, muitos que querem cooperar, muitos que vão unir a você e vão dizer, olha, conta comigo, nós estamos juntos, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos curar os enfermos, nós vamos expulsar os demônios, nós vamos orar para que pessoas sejam marcadas e tocadas pelo Senhor. Nós precisamos de gente, precisamos de pessoas, e a Bíblia nos ensina para nós orarmos por trabalhadores, orarmos por aqueles que Deus quer levantar nesse tempo, no nosso tempo, no tempo que se chama hoje. A primeira oração, com certeza, Senhor, me faça esse trabalhador, mas depois é, Senhor, me dá também uma equipe, me dá trabalhadores, me dá pessoas unidas num só propósito, num só coração, de levar o evangelho, de levar a palavra do Senhor, de levar a mensagem de salvação para as pessoas. Nós vimos essa semana esse influenciador, Charlie Kirk, que defendia a fé. E ele falava dos princípios de Deus. Estava sempre pregando Jesus. Isso é poderoso. Mas partiu. Eu espero que, claro, ele seja uma semente para que muitos outros também se levantem. Mas que é tempo de nós acordarmos que nós estamos tendo uma oportunidade de vida. Se acordamos hoje, é porque Deus nos deu mais uma oportunidade de vida. E se Deus nos deu mais uma oportunidade de viver nessa terra, então que nós sejamos instrumentos para a glória dele. Que nós possamos entender o privilégio de poder se levantar mais um dia, claro, desfrutar da nossa família, desfrutar dos nossos amigos, mas também de levar a mensagem do evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão de vida. É para isso que nós somos chamados, para levarmos a mensagem da graça do Senhor. Fomos chamados para esse tempo. Fomos chamados para levar a mensagem de Jesus. Então, Jesus nos ensina aqui a orarmos por trabalhadores, porque nós precisamos de trabalhadores. A seara está pronta, ela já amadureceu, ela precisa ser colhida. Precisamos daqueles que vão colher. Que Deus me levante e Deus também te levante poderosamente nesses dias para ver uma colheita que você nunca viu, para alcançar vidas como você nunca alcançou, para ter a experiência de ver muitas vidas se rendendo ao Senhor, se convertendo, tendo uma experiência com Jesus. Que o Senhor te dê essa graça de levar a mensagem do Evangelho e ver a salvação de vidas. Mas logo em seguida, no capítulo 10, na verdade é na mesma sequência, a Bíblia não foi escrita por capítulos e versículos, ela foi escrita inteira mesmo, sem capítulos e sem versículos. Depois outros homens de Deus é que nos ajudaram bastante, com capítulos e versículos, mas o texto continua dizendo: tendo chamado aos seus 12 discípulos, deu Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Jesus fala sobre orar por trabalhadores. Daqui a pouco ele então já escolhe aqueles que já estavam ali por perto, 12 discípulos, para fazer o que ele estava fazendo, para que se multiplicasse. Então veja, Jesus deu o que? A autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de enfermidade. Veja, Jesus, ele que veio como um trabalhador, que trabalha para o Pai, ele levantou outros trabalhadores para fazer também o que ele fazia. E agora não é só mais Jesus somente, mas agora são os seus discípulos, são aqueles que estão ali próximos.
Então isso é multiplicação. Jesus está se multiplicando na vida de outros homens. E quando Jesus parte, você vê que esses homens multiplicam na vida de outros. E o evangelho chegou até nós. Porque houve o quê? Multiplicação. Então que a mensagem de Cristo não pare em nós, mas continue através de nós. E não apenas através de nós, mas através daqueles que vierem depois de nós. Que nós possamos ser esses que oram, dizendo, Senhor, dá-nos trabalhadores. Dá-nos trabalhadores. E que a gente também possa olhar e levantar os trabalhadores. Aqueles que Deus está trazendo para perto de nós. Com certeza é porque Deus quer levantá-los também para serem instrumentos de glória para o nome do Senhor. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque aquele momento ainda era para Israel, mas que iria com certeza sair ali depois para os gentios. Nós vemos isso no livro de Atos. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Se naquele momento o reino de Deus já estava próximo, muito mais agora, com certeza, o reino realmente milenar e o reino eterno de Deus está muito, muito, muito próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. De graça você tem recebido a vida, ministre vida a outros. Você tem recebido alegria, ministre essa alegria a outros. Você tem recebido de graça a mensagem de Cristo, leve a outros também, de graça. Entende? Essa é a verdade da palavra de Deus. Você recebeu pela graça. Tudo que você tem é pela graça. Seja também gracioso. Haja de favor. Quando você abre mão do seu dia, do seu tempo, em prol do outro, você está retribuindo aquilo que foi dado a você, sem merecer. Isso é a graça de Deus. Não vos provei de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, onde vocês forem, vocês vão ser sofridos, porque vocês estão trabalhando para mim, em outras palavras. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Ou seja, se abrirem o coração para vocês, leve a paz para elas. Mas se elas não aceitarem a mensagem do Evangelho da paz, então essa paz volta para vocês. Então vocês não vão perder, apenas fale, apenas anuncie. E é assim que nós fazemos, nós pregamos. Quem aceita recebe a paz, mas quem rejeita, essa paz volta para nós, continua em nós. Essa paz é Cristo. Agora, eu vou te dizer algo, Jesus teve que ser claro. Eu chamei os discípulos, no caso Jesus chamou os discípulos, e agora ele diz, olha, mas vai haver perseguições, vai haver pressões. Lá em Mateus capítulo 10 ainda, versículo 16 diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Fique esperto, porque tem pessoas malignas. E acautelai-vos dos homens, ou cuidado com os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Ou seja, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por perseguições, vocês ainda vão ser presos, inclusive. Mas ali mesmo, eu vou falar através da vida de vocês. Deus vai estar conosco. Então veja, nessa missão do reino de Deus, do Evangelho, há pressões, há perseguições, mas o Senhor vai estar conosco. Essa é a promessa do Emmanuel, que vai estar conosco, não é? É um Deus conosco. E esse Deus também que vai estar conosco todos os dias. Foi a promessa que Jesus deixou ao subir aos céus. E estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele vai estar conosco em qualquer circunstância. E então também haveria momentos de dificuldades, de crises
crises até mesmo na própria casa, de relacionamentos, por causa do evangelho. Versículo 34 de Mateus 10. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, nem espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, porém, perde a vida por minha causa, acha-la. Ou seja, quem coloca Deus como prioridade, esse vai achar a vida. Esse vai ser recompensado. Esse vai ser abençoado. Então, ser cristão, muitas vezes, é depois ser até mesmo rejeitado pelos da própria casa. Os da própria casa, muitas vezes, vão se levantar contra nós que nos convertemos. Que tivemos a experiência com Jesus. Isso está sendo claro aqui na palavra de Deus. Então veja, essa história de que a vida cristã não tem dificuldades sim. Às vezes na própria casa. Às vezes filhos ainda não entendem o que os pais fazem. Às vezes pais não entendem decisões de filhos. Eu fui diretor da escola de ministério em Goiânia por muitos anos. E então eu fazia entrevista pelos novos seminaristas que iriam estar ali conosco durante 2 anos. E uma das questões que eu perguntava era com relação aos pais. E muitos deles falavam que os pais não entendiam. E não entendem mesmo. Como um garoto de 18 anos de idade vai agora viver 2 anos da vida dele estudando a Bíblia. Para muitos aí fora é loucura. Uma pressão enorme que eles já sofriam ali. Mas eles estavam ali respondendo ao chamado de Deus. Isso é precioso, isso é valioso. Entende? Então, nós estamos aqui nessa missão. Essa missão de levar as boas novas da palavra de Deus. Mas vai ter uma recompensa. Eu quero dizer isso para você, vai ter uma recompensa. Em versículo 40 de Mateus 10, diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. Ou seja, quem receber vocês, na verdade estão recebendo a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o próprio Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão, a recompensa do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deixa eu te dizer, tanto aqueles que recebem, tanto aqueles que dão, eles vão ser recompensados. Eu quero dizer, você que tem dado, se entregado em prol do evangelho, você vai ser recompensado. Você irá ser tremendamente recompensado pela sua decisão de dar. Sua decisão de oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 11. A gente então vê as obras de Cristo. E Cristo mostrando quem Ele é, e o porquê Ele veio, e para que Ele veio. Né? Mateus 11, versículo 1 diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções que eu acabei de dar para vocês, a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João viu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Veja, João Batista foi o que batizou Jesus. João Batista, ele ouviu a voz do céu. Deus, o próprio Pai, dizendo para Jesus que ele era um filho amado. João Batista reconheceu que Jesus era maior que ele, que na verdade que Jesus é que deveria batizá-lo e não João Batista batizar Jesus. Mas aqui ele estava preso, porque certamente ele esperava Jesus de outra maneira. Mas então ele pergunta: és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E aí Jesus podia falar assim: João, você sabe, eu estava lá no batismo, você me batizou, você viu ali a pomba descendo, o que era o Espírito Santo sobre a minha vida, você ouviu o Pai dizer que eu sou um filho amado, que eu sou o filho, por que você ainda está duvidando? Jesus não disse isso. Olha o que Jesus respondeu. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide anunciar, João, o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Veja, Jesus não se apresentou, ele mostrou
as obras. Por que eu quero dizer isso? Porque as obras refletem quem Deus é. As nossas obras também mostram quem nós somos. Assim como o que Jesus fazia demonstrava quem ele era. Assim também as suas obras vão demonstrar quem você é. Então, Jesus mostrou as obras. Por isso eu quero ver mais. Por isso eu quero ver as coisas acontecendo de uma maneira mais poderosa, mais visível. Porque as obras testificam daquilo que Deus é, de quem Deus é e do que Ele faz. Então eu quero mais de Deus. Eu quero mais da manifestação de Deus. Eu quero que você seja usado por Deus poderosamente. Por quê? Porque as obras revelam quem Deus é. A grandeza de Deus é revelada na sua criação, no que Ele fez. Então, veja, Deus quer fazer na sua vida e através de você, porque assim Ele é glorificado, assim Ele vai ser revelado. E aí, versículo 6 diz, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, João, não tropece. Não tropece, João. Veja as minhas obras e saiba quem eu sou. Não tropece. E aí, então, ele começa a falar acerca de João, nesse capítulo 11 de Mateus, de como ele veio. E aí o versículo 10 diz assim, este é quem está escrito, eis que eu envio diante da sua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Por quê? Porque João se perdeu no meio do caminho. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Veja, a salvação não é pelo esforço, é pela graça. Está escrito em Efésios. Mas o reino, precisamos esforçar. Vamos ter trabalho mesmo, para que possamos reinar. A recompensa é fruto do trabalho. Hoje, claro, nós temos toda a capacidade que é a graça de Deus. Por isso nós podemos trabalhar. Paulo diz, eu trabalhei mais que todos vós. Não, mas não eu, a graça do Senhor. Então veja, quando você tem a revelação da graça de quem você é em Cristo, então você faz. Faz por amor a Ele. Faz por amor ao reino de Deus. E com certeza você que faz vai ser também recompensado. E aí então Jesus faz uma comparação entre ele e João Batista. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que há de comparar essa geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste. É triste quando a gente toca algo que é para dançar e ninguém dança. Aí, então lamentamos. E ninguém lamentou. Ou seja, a indiferença completa. Na hora de dançar não dança, mas também na hora de chorar também não chora. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. As obras de Jesus, claro, mostraram quem de fato ele é. Mas deixa eu te dizer, você tem que se apegar ao mover atual. E o mover atual com certeza é a graça de Deus. É saber que Jesus já veio e morreu na cruz por nós, pela sua graça. Aleluia, glória a Deus. E aí, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do que teu agrado. Tudo que me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, presta atenção, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, nós só tivemos acesso ao Pai, porque Cristo quis revelar o Pai para nós. Essa é a graça de Deus. Por isso nós somos agraciados, por isso nós fomos muito amados, porque Deus se revelou por meio de Cristo e mostrou a Ele, mostrou o Pai. Aleluia, por causa de Cristo, né? Isso é poderoso, isso é glorioso. E aí, por fim, no versículo 28, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. E chega num ponto em que Deus e que Jesus define a diferença entre a lei e a graça. Para você talvez não está muito claro isso, mas para os judeus sim. Eles entendiam essa expressão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por que aprendei de mim? O que tem a ver jugo, que aqueles que colocavam, né, aquele jugo que colocavam nos bois, né, no carro de boi, por exemplo, o jugo coloca nas costas. Então, veja, o que tem a ver isso com aprender de mim? Porque para eles, esse jugo, na verdade, para um judeu, ele entendia isso como ensino. Então, por isso Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu ensino. Qual é o ensino de Jesus? A graça, não mais da lei, mas da graça. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, o meu ensino traz descanso. O ensino da graça traz descanso. Mas o ensino da lei é um fardo pesado, é um jugo pesado. Tentar alcançar as coisas espirituais por meio da força humana, isso é muito pesado. Por isso tem muitos cristãos pesados, porque estão debaixo do jugo da lei. Estão querendo agradar a Deus pelo esforço próprio. Não, nós hoje nos esforçamos porque vimos a graça de Deus e fazemos por amor. E isso nos traz paz e satisfação e descanso para a nossa alma. Essa é a verdade da palavra de Deus. Por isso, quando Jesus diz, vinde a mim e aprendei de mim, significa, vem aprender sobre a minha graça para com a sua vida. Porque todos carecem da glória de Deus, todos necessitam da graça de Deus. E quem entende isso, agora vai viver debaixo da graça. E quem vive debaixo da graça, vai viver de uma forma leve, suave e com certeza no descanso. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por a tua palavra. Que nesses dias o Senhor levante mais e mais trabalhadores. Dá-nos muitos trabalhadores. Em todas as nações, dá-nos trabalhadores. Levanta homens e mulheres de Deus para trabalhar em prol do teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Estabelecer o teu reino nessa terra. No tempo que se chama hoje. No tempo que nós estamos vivendo. Eis-nos aqui. E que possamos entender a tua graça sobre as nossas vidas. E viver debaixo da tua graça. E viver no descanso. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que Deus possa te abençoar ricamente. Que você tenha um dia muito abençoado. Não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui. Com certeza outros vão ser abençoados, ricamente abençoados ao ouvir essa mensagem da parte de Deus. Amém? Amo vocês e que você tenha um grande dia na presença do Senhor.